Olá, a paz do Senhor. Agora estamos de volta para a gente refazer a nossa live. Eu tinha começado e eu parei porque houve problema com o áudio. Estava indo bem o áudio, de repente bagunçou tudo e me atrapalhou e não tinha como continuar. Eu fiz uns testes aqui agora e nos testes que eu fiz, os testes funcionaram 100%. Agora eu quero ver se nesta live vai sair 100%, se não vai sair estragado aqui o nosso áudio. Então nós vamos começar, e se alguém está por aí já achando a gente conectar, dá um alôzinho aí para dizer se está bem ou não o áudio. Escreve aí, está bem, está mal, está ruim. Essa é a vantagem de uma live, né? Porque é um vídeo ao vivo, live ao vivo. A gente pode interagir com quem está nos assistindo. O vídeo que a gente faz sem ser ao vivo, a gente tem que trabalhar todo o áudio antes, como também a live. A gente tem que trabalhar, não pode entrar assim. E eu já tinha trabalhado e para mim estava tudo bem. Mas eu voltei lá de novo. Eu não estou gravando um vídeo separado, porque para a gente subir ele para o WhatsApp é muita dificuldade. Mas eu creio que agora vai dar tudo certo, e os irmãos que estiverem nos assistindo, aí por favor comentem se o áudio está bem, porque não adianta eu estar aqui fazendo um bom vídeo, mas com um mau áudio, não tem jeito, né? Então vamos começar. O assunto que nós estudamos hoje pela manhã foi a lição 2, 13 de julho de 2025. O tema da lição é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Tem como texto áureo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, e versículo 42. Verdade prática: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas bíblicas. Hoje eu falando na escola bíblica de manhã, eu disse, olha, só esta verdade prática, ela já resume toda a lição. Quando ela diz aqui, a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Opa, já tem alguém aí no ar, eu estou só vendo aí o número 1, isso já está dizendo que já tem uma pessoa nos assistindo, eu não sei quem é, quiser colocar o nome aí, seja bem-vindo. E se o áudio, irmão, dê um retorno para nós aí, se o áudio está chegando bem, viu? Se é um bom áudio, se está fraco, se está mais ou menos, se está ótimo, porque eu comecei a fazer a live passada, há minutos atrás, e deu problema no áudio, mas se estiver bom, deixa eu ver aqui. Fala o nosso irmão Luiz Firmo. Ô irmão Luiz Firmo, a paz do Senhor. O senhor pode interagir conosco. Já começa dizendo aí se o áudio está bom. Escreve para nós ou manda um joinha. Se estiver ótimo, se o irmão estiver ouvindo bem, nos entendendo, manda um joia, diga se está bem. Se não, escreve para nós aí como é que está o áudio, bom ou ruim. Que é para a gente não ficar falando à toa aqui, achando que os irmãos estão ouvindo. Ah, obrigado. O Magno Pereira Sardinha. Ele disse que o áudio está ótimo. O Magno aí, ele falando, eu confio, porque o Magno entende muito bem. Nosso irmão também, Luiz, falando, eu também confio, porque ele que está ouvindo, né? Irmãos, embora a gente já tenha comentado de manhã, mas o que eu acho bom das revistas da Escola Dominical são as mensagens que ela nos traz. Não é apenas um rito. Ah, vamos lá na escola bíblica e a gente estuda a lição e deixa para lá. Eu não gosto de fazer isso. Eu lembro muito bem do meu pai. Ele ia para a escola dominical, ele estudava a revista, mas quando ele chegava, ele ia estudar de novo. Ele eu ficava vendo ele sentado com a Bíblia e a revista, lendo, marcando na revista e marcando na Bíblia. Ele ia remoer. É assim que uma ovelha faz quando ela come. Aí de noite ela vai remoer o que ela comeu. Diz os especialistas que uma ovelha tem duas divisões no estômago. Aí ela come, aí de noite ela vai remoer, que ela vai tirar o sumo, a vitamina. Então a Bíblia é isso.
Foi maravilhoso hoje de manhã na escola bíblica? Foi, mas é bom a gente revisar. Tem muitas mensagens. Irmão, se você notar daqui a pouco uma lentidão na internet, na live, é a nossa internet aqui no Brasil, viu, irmão? Daqui para frente só fica pior. Mas a gente está ministrando, de repente cai a internet, a gente tem que ir lá e retornar. É a desvantagem de fazer uma live, é essa. Tem as suas vantagens, que os irmãos participam conosco. E a desvantagem é porque a internet ela oscila. Pois bem, o que foi que nós estudamos hoje? A igreja de Jerusalém como modelo. Por que o escritor da revista não colocou outras igrejas? Tivemos outras igrejas fortes. Tivemos a igreja de Corinto, que era muito forte, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses, de Tessalônica, a igreja de Colossos. Eram igrejas fortes. Agora, a igreja de Jerusalém é a igreja mãe. Como diz aqui, como igreja mãe, ela serve de modelo às outras igrejas a serem plantadas. O modelo, como nós vamos ver aqui na introdução. Por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. O modelo. O nosso modelo de igreja, irmão, tem que ser a igreja primitiva. É a igreja primitiva. Não outras igrejas. Por mais que elas foram fortes, mas o nosso modelo é a igreja primitiva, é a igreja de Jerusalém. Aí diz aqui, ó, é de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Disciplinar, irmão, é pôr em ordem. Nós, os assembleanos, quando falamos disciplinas, a gente só acha que disciplina é essa aqui, ó, cortar o irmão da igreja. Como antigamente, né? No culto de segunda-feira, estamos trazendo para a disciplina o irmão fulano. E ele vai estar afastado da igreja por 1 mês ou por 2 meses. Diz que ficou na mente de muita gente disciplina. Isso aí é uma correção. Mas a disciplina aqui nessa palavra fala pôr em ordem. Um regime. Como é isso que devemos seguir. A disciplina, quando a gente fala um homem disciplinado, uma mulher disciplinada, fala uma pessoa de uma vida bem ordenada, organizada. Então mostra aqui que a igreja de Jerusalém, apesar dos seus problemas, que tinham problemas, porque é composta por homens, então não era perfeita, mas era uma igreja disciplinada. Então, por ser ela a igreja mãe, dali nós temos como exemplo disciplina e a padronização das nossas práticas cristãs, de determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte. Outra coisa importante, ela nasce forte. Não nasce uma igreja fraca. Por que forte? Porque naquele dia do nascimento da igreja, ela nasce quando o Senhor envia o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, então ela nasceu forte. 120 irmãos estavam ali. Mas ela nasce quando o povo ficou admirado, vendo aquele milagre do falar em línguas. Na lição passada, nós estudamos muito sobre esse assunto, o milagre daquele dia, que foi algo importante. Agora, quase 3.000 pessoas se converteram. Então ela nasceu uma igreja forte, poderosa, cheia do Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre os irmãos e fortaleceram. Então ela nasceu forte. A fortaleza da igreja de Jerusalém estava na unção do Espírito Santo sobre ela. Sendo de origem divina, a igreja é de origem divina. Não é de origem humana, não é de Pedro, não foi o Pedro que fundou a igreja, não foi Paulo, não foi também Agostinho, que tem muita gente que está fazendo vídeo por aí dizendo a igreja é invenção de Agostinho. Outros dizem assim, a igreja é invenção de Paulo. Não, a igreja não é invenção de Paulo, nem de João, nem de Pedro, nem de Agostinho. Ela é de origem divina. Esse tipo de falatório é querer derrubar a igreja, mas não tem que derrubar a igreja. Ela é de origem divina. O Império Romano tentou combater a igreja. Teve um imperador que ele chegou a fazer festa dizendo que tinha varrido a igreja do mapa. Coitado. O Império Romano caiu e a igreja permanece firme e forte.
porque é de origem divina. Os romanos, eles colocaram os cristãos nas arenas para serem devorados pelas feras. Todos os tipos de torturas foram empregadas contra os crentes. Opa, irmã Eusirene Justino está assistindo. A paz do Senhor, irmão. Então fizeram todo tipo de tortura, tentaram acabar com a igreja. O Império Romano caiu. O comunismo na União Soviética matou para mais de 25 milhões de evangélicos. Foi praticamente quase um extermínio, mas não conseguiram acabar com a igreja. Caiu a União Soviética, mas a igreja está firme. Na China, o socialismo tentou banir a igreja, mas chegou um momento que o número de crentes na China superava o número de membros do Partido Comunista. Então está aí, a igreja é de origem divina e ninguém com suas filosofias acabará a igreja. Nenhum tipo de perseguição acabará com a igreja. Nenhum regime político, seja nazista, socialista, fascista, seja o que for, não vai acabar com a igreja. Nenhuma filosofia, porque a igreja pertence a Deus. Então é de origem divina, cheio do Espírito Santo. O Espírito que opera na igreja é o Espírito Santo, que dá poder para a igreja, força para a igreja avançar. Também aqui, ó, ela é cheia do Espírito Santo, a igreja, e ela foi supervisionada pelos apóstolos. Hoje de manhã eu falando aqui sobre supervisão. Alguém diz assim, a igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Aí ele fala, ela não precisa de líderes humanos. Precisa? Ela é do Senhor, de origem divina, cheia do Espírito Santo, mas ela estava ali sendo liderada por homens. E até hoje é liderada por homens. Ah, mas a igreja não precisa de pastor. Ou você está enganado. Se você for lá no capítulo, se você for no livro de Efésios, você vai ver quando Paulo diz assim, e ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Aí você vai ver o Paulo dizendo mais na frente que devemos honrar aqueles que presidem sobre nós. Presidir. A igreja não precisa de pastor presidente, não precisa de um precisa. Aí você vai lá para o livro de Hebreus, onde o escritor aos Hebreus diz assim, honrai os vossos pastores. Honrai, obedecei, porque são eles que cuidam de vós. É verdade que tem muitos pastores que desonram a palavra de Deus e que nos trazem vergonha, mas a maioria dos pastores são homens de Deus. Eu tenho 51 anos de idade, eu sou pastor, não sou pastor de igreja, eu sou um pastor ordenado, mas não assumo igreja ainda. E eu sou membro de igreja. E eu tive muitos pastores. Meu primeiro pastor lá em Redenção, o pastor Agenor, homem de Deus. Em Curionópolis, meu primeiro pastor, que foi o que me batizou, o pastor Elias de Araújo Cavalcante. Um grande homem de Deus. Quem é daquela época sabe muito bem, tem boas lembranças daquele homem de Deus, homem de oração, de vida consagrada, bom pregador do Evangelho. Pastor Nivaldo dos Anjos, pastor Adelides e muitos outros pastores. Então não adianta alguém aí de fora querer apagar a imagem dos pastores, da liderança da igreja, porque tem gente ruim no meio que causa escândalo, com adultério, com desfalque, com tudo, mas a maioria deles são homens de Deus, que lideram a igreja, que lutam pela igreja, que oram, que pregam o evangelho, que nos ensinam. Homens de Deus. Então a igreja de Jerusalém era supervisionada pelos apóstolos. Ainda hoje, né, os pastores são eles que supervisionam a igreja, homens colocados por Deus. Então não podemos desprezar as nossas lideranças, sejam presbíteros, sejam bispos, sejam apóstolos, o que você quiser denominar, ancião da sua igreja, porque tem gente que fala assim, ó, a minha igreja não tem pastor, tem ancião. Mas o que é um ancião? Essa nomenclatura também está correta. Ancião é um presbítero. E o que é que ele faz na sua igreja? Ele está supervisionando, ele está pastoreando a sua igreja. De qualquer jeito, a sua igreja tem pastor. Até a igreja católica. Ah, não tem pastor, mas tem um padre. O que é que o padre faz? Se não é pastorear a sua igreja, tem que ter alguém no comando. E temos os bispos. Você sabe o que significa a palavra bispo? Supervisor. Então os apóstolos eram bispo, eles supervisionavam as igrejas. Então se você coloca assim, bispo,
não é nada mais do que alguém que está na incumbência de supervisionar uma área. Então, um presbítero, ele pode exercer a função de pastor, pastoreando uma igreja local, e se colocar na responsabilidade dele mais 3 igrejas, ele já passa a ser um bispo, porque ele vai supervisionar. Então, nós temos dentro da Assembleia de Deus, na nossa convenção geral, a CGADB, nós não temos obreiros com o título de bispo. A Madureira tem, mas nós não temos. Mas, se a gente fosse olhar, nós temos os pastores locais e nós temos os pastores de supervisão. O nosso pastor aqui, José do Espírito Santo, supervisiona 17 igrejas. Olhando, nós podemos dar o nome para ele de bispo, porque ele está fazendo um papel de bispo, de supervisor. E se a gente olhar para o presidente da convenção do Estado do Pará, é o bispo geral da Assembleia de Deus no Estado do Pará. E lá em cima, na presidência da CGADB, é o bispo geral. Ou seja, o arcebispo, aquele que está acima do bispo. Essas nomenclaturas são corretas, irmãos. São corretas. Não ignoro, não. É bíblico. Então, os apóstolos supervisionavam a igreja de Jerusalém. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente. Aqueles homens se entregaram à ministração da palavra e da oração. Vamos aqui para frente. E ao exercício dos diversos dons que abundavam no meio da igreja. Portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Eu dizia hoje de manhã, a igreja tem que ter um equilíbrio. Ela não pode ser só da palavra e só do Espírito. Se ela for só da palavra, ela despreza Deus e despreza o Espírito Santo. Se ela for só do Espírito, ela está cometendo um erro, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então o Espírito Santo trabalha por meio da palavra. E a palavra ungida com o Espírito Santo, ela faz um grande estrago nas trevas e uma grande edificação no meio do povo. Glória a Deus. Então nós precisamos dos obreiros e precisamos da palavra. Eu estava dizendo hoje, olha, para o homem chegar a Deus, ele tem que chegar por Jesus Cristo. E para chegar a Cristo, ele tem que chegar através da pregação do Evangelho. E para que haja pregação do Evangelho, tem que ser os homens que têm que pregar. Paulo diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Opa, Sônia Oliveira, paz do Senhor, seja bem-vinda. Como é que a pessoa vai invocar se não crê? E como é que ele vai crer se ele não ouve? Como é que ele vai ouvir se não há quem pregue? Então, para que ele invoque o nome do Senhor, ele precisa crer. E para que ele creia, é através de alguém, de um homem que esteja pregando a palavra de Deus. E o crer vem pelo ouvido, o ouvido a palavra de Deus. E devemos pregar a palavra na unção do Espírito Santo. Pregar a Bíblia, a palavra na unção do Espírito. Porque, irmão, eu posso ser o maior teólogo, doutor em teologia, PhD, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, eu mato o povo. A coisa mais chata é ouvir alguém pregando a Bíblia sem unção. Mas a coisa mais gostosa é ouvir uma pessoa pregando a palavra e a palavra ungida. A gente não dá vontade de sair, aquela palavra fala ao coração, porque o Espírito Santo está ali. Então a igreja de Jerusalém era a igreja da palavra e a igreja do Espírito Santo. Então tem que ser o modelo hoje. A igreja de hoje tem que ser uma igreja da palavra e a igreja do Espírito Santo. A igreja da palavra e a igreja do Pentecostes. Amém? Agora vamos aqui entrar no comentário. Uma igreja com sólidos alicerces. A igreja de Jerusalém não é uma igreja sem fundamento. Alicerce é fundamento. E quem é o fundamento da igreja? Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular da igreja. É a base da igreja. Agora, depois dessa base que está mais embaixo, acima dessa base vem os apóstolos. Vem uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Tinha alicerce.
a doutrina que era passada, formou essa base da igreja, que está fundamentada em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, e nós estamos fundamentados na igreja. Então era uma igreja bem doutrinada. Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz que antes de ascender o céu, ou seja, de subir, ascender significa subir. Então vamos aqui na linguagem mais clara. Antes de subir aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Viu? Uma igreja genuinamente cristã, ela reflete o quê? A prática e os ensinos dos apóstolos. Vamos botar aqui, Cristo é o fundamento geral da igreja. Agora aqui na terra, a Bíblia diz que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, sobre os apóstolos. Então nós devemos olhar para os ensinamentos deles. E estes ensinamentos que eles receberam de Jesus Cristo, porque antes de ir ao céu, o Senhor deixou mandamentos. Vamos lá. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Olha, é bom a gente repetir aqui, ó. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros. Ensinar e doutrinar de tal forma que ele venha refletir o caráter de Cristo. Os caracteres de Cristo. Por isso, irmãos, que a igreja não pode ficar só com movimentos. Devemos fazer cruzadas, pregações para ganhar as pessoas para Cristo. E quando trazemos ela para a igreja, nós devemos agora doutrinar, discipular, ensinar. Porque senão ela não vai para frente, ela vai cair. Sem ensino, a igreja cai. Então é por isso que tem que haver muitos mestres na igreja, ensinadores da palavra de Deus. A Bíblia diz que todos os pastores devem ensinar a palavra. Que todos os presbíteros devem ser aptos a ensinar a palavra. E que haja dedicação ao ensino. Jesus mandou, quando ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, mas também ele disse, ide fazer discípulos. Irmãos, fazer discípulo é ensinar. É sentar junto com ele e transmitir ensinamentos. Está andando junto com ele, até ele aprender. E o que é que a gente vai ensinar? Nós vamos ensinar a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos, de uma forma que este discípulo vai refletir o caráter de Cristo. Por isso que um dos papéis mais importantes dos obreiros é ensinar a palavra, fazer discípulos, doutrinar, discipular. Se não houver isso, a igreja não cresce. Eu li a respeito de um obreiro, eu lendo aqui um livro chamado O Cajado do Pastor, e ele falando sobre discipulado, evangelismo, e sobre método de trabalhar com a igreja. Tem gente inventando muitos métodos. Ah, nós temos que fazer isso e isso para a igreja crescer. Nesse ano nós vamos ter que fazer campanha tal, campanha disso, campanha daquilo. Não, irmão. É só olhar para a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha dois métodos. Era pregar e doutrinar. Pregar e doutrinar. Pregar e doutrinar. Pregar e doutrinar. Esse é o método. É o que nós devemos fazer. Prega, que é para ganhar a pessoa para Cristo. E quando chegar aqui, a gente vai ter que firmar ele, ensinar e doutrinar. E assim, a igreja vai crescendo e o cristão vai se firmando. E nesse livro Cajado do Pastor, conta a história de um pastor que estava numa conferência e a igreja que ele pastoreava tinha 20 mil membros. Perguntaram, pastor, qual é o segredo que o senhor tem hoje 20 mil membros na igreja que o senhor pastoreia? Que os irmãos queriam saber o método. Nós somos muito voltados a métodos. Ele disse, olha, eu fui missionário aqui nessa igreja pela primeira vez e eu ganhei muita gente para Jesus. Eu me empolguei, aí voltei para a base missionária nos Estados Unidos, alegre, porque eu tinha ganhado muita gente para Jesus. Quando eu volto para visitar os irmãos, o que acontece? Ele encontrou, irmão, a igreja quase vazia. Quase vazia. Aquilo ele ficou decepcionado, ele chorou.
Aí ele disse que foi fazer curso para saber como trazer o povo. Ele inventava método, inventava moda, ele ouvia palestras, ele ouvia fitas de ensinando como crescer a igreja. E tudo ele colocou em prática e nada foi para frente. Aí ele foi orar, ele foi chorar nos pés do Senhor. Aí foi para a palavra. E ele descobriu o que tinha que ensinar. E ele pegou, usou o método lá da igreja de Jerusalém, fazer discípulos, ensinando. E a igreja foi crescendo e chegou àquele número. Eu dizia hoje para os irmãos, que foi que Paulo usou lá em Éfeso? Ele chegou pregando logo? Não. Ele chegou e ele encontrou um grupo já de 12 crentes. E ele foi... A Bíblia diz no livro de Atos que ele passou a dar aula. Ele passou 2 anos dando aula. Ele montou uma escola. O método que Paulo usou foi o discipulado. 2 anos ensinando aqueles 12 homens. O que foi que aconteceu? Quem estuda a história da igreja sabe, e lá no livro de Atos mostra. Aqueles 12 homens colocaram Éfeso de cabeça para baixo, irmão. Milhares de pessoas se converteram. As pessoas que eram ligadas ao ocultismo, à feitiçaria, queimavam seus livros na praça. Abandonaram a idolatria de tal modo que os seguidores de Diana ficaram com medo de perder o seu lucro, porque vendiam estátuas. Os fabricantes de imagens disseram, nós vamos perder o nosso lucro. Porque o povo está abandonando a deusa Diana, a grande Deus, a mãe do céu, a rainha dos céus. Oh, irmãos. Então, discipulado, queridos. A igreja cresce com... Olha, temos que ter pregadores? Temos, mas temos que ter também ensinadores da palavra. Não pode faltar. O pregador vai na frente, o evangelista, ele vai abrindo o caminho, abrindo as picadas. E a gente vai como aquelas máquinas lá atrás, aplanando o caminho, quer dizer, ensinando, solidificando. Então tem que haver o ministério da pregação e o ministério do ensino. Vamos para frente, senão o tempo passa demais e a gente conversa muito. Perseverava na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo discipular. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. Uma igreja instruída. Por isso, irmãos, que tem que ter ensino na igreja. Valorize a escola bíblica dominical. Pastores, foquem em evangelizar, mas também fortaleça o processo de ensino na igreja, fortaleça a escola dominical, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, porque a igreja que abandona a escola bíblica dominical está sujeita à falência. A igreja que abandona também um culto de ensino está sujeita à falência. Eu era menino, eu me lembro muito bem que a Igreja Assembleia de Deus, ela era muito forte nas cruzadas evangelísticas, onde muitas pessoas se convertiam. Mas também ela era muito forte nos estudos bíblicos. Me lembro muito bem que meu pastor sempre dizia, olha, no próximo mês nós vamos trazer aqui o irmão que vai passar 3 dias ministrando o estudo bíblico. E aquele irmão vinha e toda a igreja participava. E a gente participava daquela escola bíblica. 3 dias, começava sexta-feira à noite, era sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. E ali a gente aprendia a palavra e também tinha muitos batismos com o Espírito Santo. Era assim que as igrejas cresciam. Hoje a igreja parou com isso. Está diminuindo o número de membros. Também tinha muito batismo com o Espírito Santo nos estudos bíblicos. Aí inventaram uma coisa chamada manhã de avivamento. Acabou o batismo com o Espírito Santo. Porque antigamente não tinha manhã de avivamento. O que chegava numa festa no estudo bíblico, começando na sexta, terminava no domingo, no sábado o pastor já dizia assim, irmãos, nós vamos jejuar no domingo, nós vamos vir para o estudo bíblico em jejum, que é para Jesus batizar com o Espírito Santo. Irmão, na ministração do estudo bíblico, Jesus batizava muita gente com o Espírito Santo. Não tinha manhã de avivamento. Pregador gritando, receba, receba, receba. Não tinha isso. Aí começaram a inventar, olha o que está aí. Mas, você quer ver a igreja voltar a ser como era? Vamos voltar à pregação do evangelho, ao ensino da palavra, à oração, ao jejum, e você vai ver que a igreja vai crescer de novo. Agora uma coisa bem importante aqui, no subtópico 3 do primeiro tópico. Só esse tópico já dá uma live. E eu vou só basear nele. Os outros eu vou só fazer aqui um apanhado e a gente termina. Uma igreja relacional e piedosa. Uma coisa que eu falamos de manhã.
relacional fala de relacionamento. Relacionamento interpessoal. As grandes empresas estão trabalhando muito nisso. Tanto empresas privadas como empresas públicas. Estão investindo nessa área, que é para mudar o ambiente, para que os seus colaboradores possam trabalhar de forma alegre, animado, aprendendo a relacionar-se uns com os outros. A igreja do Senhor já pratica isso muito bem. E a igreja de Jerusalém, ela já tinha essa forma relacional, relacionamento interpessoal. Eles sabiam cuidar uns dos outros. Irmão, a igreja está precisando disso. A pessoa entra na igreja, a gente não dá bom dia, não dá boa noite. Se é de dia, não dá bom dia. Se é de noite, não dá boa noite. Ele chega, ele entra porque ele viu a igreja aberta. E ninguém mais recebe ele, ninguém vai lá pegar na mão dele, boa noite, seja bem-vindo. A sua presença aqui é de grande alegria. Não sabe conversar com a pessoa. A pessoa se sente mal e vai embora. Até mesmo os crentes. Ninguém sabe chegar. Quando termina o culto, todo mundo já pega a Bíblia. Nem precisa terminar o culto. Aí o irmão já fica de olho no relógio. São 9 horas, vamos embora. Põe a Bíblia debaixo do braço e vaza para casa. Aqueles que ficam, quando o culto termina, não ficam no pátio conversando, não, já vão embora. Irmão, eu sou de uma época que quando terminava o culto, sabe o que acontecia? Os irmãos ficavam no pátio da igreja conversando uns com os outros. Jovens conversando uns com os outros, os adultos conversando. Chama-se relacionamentos. A igreja é um lugar de relacionamento, irmão. A igreja não é um clube onde está cheio de gente, mas cada um está na sua banca, na sua mesa, tomando seu Guaraná, sua Coca-Cola. Adriano Moreira, paz do Senhor. Você já viu como é um clube? Você vai lá num clube tomar banho, eu estou aqui na minha piscina, o outro está lá, eu não quero nem saber qual é o nome do outro. Onde é que ele mora, se ele é brasileiro, se ele é maranhense, paraense, o que ele é. Eu paguei para entrar. E tem muita gente fazendo da igreja um clube. E ele vem, assiste a pregação. Oh, maravilha. Aí, ele vaza. Ele vai embora. E não comunica com ninguém, não conversa com ninguém. Nem pega na mão do outro, nem sabe abraçar o meu irmão, a paz do Senhor. Então, irmão, a gente tem que conversar. E o relacionamento vai mais a fundo. Geraldo Moura, paz do Senhor, meu nobre irmão. Irmãos, o relacionamento vai a fundo. É a gente ver como o irmão está, como é que está o Senhor, como é que vai você, como é que você está de saúde, o que você está passando. Também lá na casa do irmão. Andréia Costa está assistindo, a paz do Senhor. Olha, eu vou contar aqui um exemplo de relacionamento. Eu fui em Parauapebas a serviço, no dia de sábado. Eu trabalhava com um moço, ele estava prestador de serviço, ele estava montando uma empresa para ele. E o contador da empresa dele é presbítero da igreja Congregação Cristã no Brasil. Aí ele disse, Gilmar, vai lá, que eu já liguei para ele. Lá ele está lá na igreja da Congregação Cristã, ele já sabe que tu vai para lá. E lá ele vai te receber. Aí eu fui. Cheguei lá e estava numa reunião de ministério. O Geraldo botou uma coisa muito importante. Hoje estamos muito individualistas. Estamos mesmo. E é uma desgraça isso, é um pecado. Não podemos ser assim, irmãos, individualistas. Jesus nos chamou para vivermos em comunhão uns com os outros. Quão bom e quão suave. A irmã Adriana Moreira botou, estou em Portugal, escutando sua conversa, irmão. Amém. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é que o salmista diz, irmão? Que a união e a comunhão entre os crentes, ela é mais preciosa, ela é tão preciosa quanto a unção que unge o sacerdote. Ela é tão preciosa quanto a unção do Espírito Santo. Não adianta termos unção, pular, falar em língua, curar os enfermos, se a gente não tem comunhão uns com os outros, se não temos relacionamentos. Os irmãos passam fome. Assim, aí voltando à história. Aí eu fui lá onde esse irmão. Aí ele me recebeu, ele disse, nós estamos aqui numa reunião de ministério. E hoje aqui as irmãs da piedade, ele chama irmãs da piedade. Elas, na nossa reunião,
as irmãs da piedade vêm aqui prestar conta do que elas fizeram durante o mês. O que as irmãs da piedade faz? Elas pegam, sai aquele grupo de irmãos com um caderno para visitar os crentes da igreja que eles congregam lá, para ver o que eles estão passando, se estão bem de saúde, se estão doentes, se estão passando fome, se tem uma conta de água para pagar, se tem uma conta de luz, o que eles estão passando. Eles não vão lá somente para ler a Bíblia, cantar, igual nós temos nas nossas igrejas as tardes de louvores. As irmãs vão lá na casa, vêm aqui em casa, vão na outra casa, faz uma tarde de louvor e vão embora. Não, elas fazem o seguinte, elas vêm, cantam um hino, e irmão, Gilvan, como é que tá aí? Ô irmão, não tá bem não, eu estou doente, eu preciso fazer uns exames, não tenho dinheiro. Ô irmão, minha conta de luz, aí vão cortar minha luz. Ô irmão, assim, aí elas anotam. Quando chega na reunião lá do ministério, as irmãs da piedade prestam conta com os diáconos da igreja. Passam tudo por diáconos. Os diáconos vão lá na igreja, lá na casa do irmão visitar. Aí veem a necessidade, passam para a igreja e a igreja vai suprir a necessidade do irmão. Vocês sabem por que foram criados o diaconato na igreja? Para cuidar disso aí, irmão. Diácono não é só para ficar em porta de igreja, para abrir igreja, fechar a igreja, ou chegar na igreja e sentar, não. O ministério do diácono é cuidar dos irmãos da igreja, se você não sabia isso. É ir lá na casa do irmão, ver como o irmão está, se ele está doente, o que ele está precisando. É isso. Diaconato é isso. O ministério do diaconato não é dentro do templo, é extra-templo, pós-templo, fora do templo da igreja, para visitar os irmãos e saber como os irmãos estão. Era assim que a igreja de Jerusalém fazia, viu? Era assim que eles faziam. Diz aqui, ó, comunhão é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. E nós estamos hoje uma igreja individualista. Eu digo nós, porque eu também faço parte da igreja. Eu não estou aqui falando dos outros. Nós somos individualistas. Muito bem, irmão Geraldo Moura. A gente não está nem aí com o irmão, coitado. Tem irmão passando fome. Tem irmão morrendo à míngua. E nós não temos a coragem de ajudar. Tem irmão que tem coragem de dar 3 mil reais no celular, mas não dá uns 100 reais para o irmão comprar para comprar um remédio. Não tem coragem de pagar a conta de luz do irmão, mas eles investem só em si. Olha, irmão, Deus ama a prosperidade dos seus servos, diz a Bíblia. Mas você sabe por que Deus dá prosperidade para o crente? É para ele abençoar os outros. João escreve numa das suas epístolas: se vocês que têm bem na terra ver o irmão passando necessidade e não cuidar dele, olha, irmão, nós não vamos para o céu, não. Então, quando Deus abençoa o irmão, é para o irmão abençoar o outro. É assim que os judeus dizem. Diz, olha, os judeus falam o seguinte, eu vi um judeu ortodoxo dizendo, nós representamos Deus na terra. Então Deus nos abençoa para isso. O judeu abençoa judeu. Os judeus se abençoam entre si, se ajudam entre si. Viu? Para que não haja pobre, para que não haja miserável. Quando a Bíblia diz assim, Josué instruiu o povo, Josué não, Moisés, na lei, diz para que não haja pobre entre vós, ele não está dizendo assim, expulsar os pobres, não. É para que não haja miseráveis. Então aqueles homens eram prósperos para cuidar dos outros. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual um dos motivos que Deus mandou Israel para a Babilônia? Não foi só por causa da idolatria, não. Porque tinha muito judeu rico, mas não cuidava dos pobres. Deus se indignou com aquilo e mandou todo mundo para a Babilônia. E lá ele fala, diz, eu quero misericórdia. Aí Jesus repetiu muito isso, misericórdia quero e não sacrifício. Nós somos muito ativistas. Pregamos, cantamos, vamos para o culto, tudo, mas a gente não tem misericórdia de ninguém. É falta de relacionamento. Então a igreja era uma igreja relacional e piedosa. Vamos aqui. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar. Olha, irmão, se dedicar. Se dedicar na construção de bons relacionamentos. Ô, irmão, a igreja de hoje não tem, não. Está aqui o irmão Geraldo Moura e outros da minha época, eu já estou com 51 anos. Nós temos um grupo chamado Grupo dos Pioneiros. A gente
nós estamos nesse grupo, a gente fica lembrando daqueles tempos antigos, porque naquele tempo tinha bom relacionamento sim. Um dia eu fui na casa de um irmão, eu não vou dizer aqui o nome dele, ele já é também de idade, e é daquela época antiga, na época que eu era menino, ele disse, aí nós falando de festa, falando do Takayama e tudo, ele disse, naquele tempo, em 88, nós fomos lá em Rio Maria ver o Takayama pregar, foi o pastor, ele disse o nome dos obreiros, juntamos aqui e fomos no carro do fulano. Aí eu gostei do que ele contou da festa, mas o que mais me alegrou foi ver o relacionamento entre si. Hoje os irmãos têm carro, Hilux, tudinho, vão para a festa, não convida ninguém. Vai ter uma festa no Peba, vai sozinho e vem. Não quer que o irmão entre no carro dele para não sujar o teto, o piso do carro de lama, porque ele lavou o carro dele. O carro chique, não sabe colocar ninguém dentro. Eu uma vez, em Imperatriz, nos 50 anos da Assembleia de Deus, achei uma coisa interessante. Eu estava lá em Imperatriz nessa época, e eu estava morando num bairro muito longe do centro. E aí, nós tínhamos que ir para pegar lá para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus para irmos para a igreja central lá em Imperatriz. O que eu achei interessante, um irmão parou, um carro. Irmão, aquele carro estava lotado de gente. Ele disse, estão indo para onde, crente? Eu digo, estamos indo lá para o tempo central, entra aí. Enquanto couber gente, irmão, nós lotamos aquele carro dele. Você sabe quem era aquele irmão? Dono de uma grande loja lá em Imperatriz. E aquele homem alegre, embora, crente, nós temos que ir, crente. Isso é relacionamento, irmãos. Isso é saber que aquilo que Deus me deu é para mim e para os meus irmãos. Não é só meu. Isso é egoísmo. Jesus odeia esse tipo de coisa. Então tem muito crente aí que precisa se converter. São orgulhosos. Eu não compro fiado. Irmão, sabe por que muito irmão compra fiado e não paga? Porque não tem dinheiro para comprar o que comer, meu querido. Aí o camarada tá precisando de comer comer um arroz e um feijão. Aí ele vai lá no irmão e compra o arroz e o feijão fiado. Aí chega no dia de pagar, o coitado não pode pagar. Aí o irmão pega, o irmão José tá devendo no meu comércio. Ô irmão. Aí a igreja, tá vendo? Quem compra fiado e não paga não vai pro céu. Por que a igreja não se junta e paga a conta do irmão? E vai na casa do irmão e vê o que o irmão tá passando? E ele diz, irmão, bora fazer aqui uma compra pro irmão. Eu vi agora, aconteceu um dia desse, eu estava assistindo aqui pela internet. Um homem foi preso. Foi preso porque estava roubando no supermercado. E aí levaram ele para a delegacia. Lá, irmãos, ele começou a contar a história dele. Contou a história, os policiais choraram. E aí ele tinha que... A delegada disse, não, o senhor não vai ficar preso não, o senhor vai pagar uma multa. A multa é R$300. A pagar a fiança. Ele disse, dona, eu não tenho, eu vou ficar preso. Eu não tenho dinheiro para pagar essa fiança. Eu fui lá porque não tenho o que comer. Aí a delegada foi lá, mais uma equipe policial, na casa dele, verificar a história dele e viram que era verdade. Irmão, eles choraram. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma grande compra e deram para ele. É assim que a igreja deve fazer, não é ficar jogando pedra porque o irmão comprou e não pagou não. É verdade que tem gente que é velhaco, mas muitos irmãos não pagaram lá o arrozinho, o feijãozinho que comprou no teu comércio, é porque ele não pode pagar. E você, por falta de relacionamento interpessoal, não foi na casa dele para ver que o coitado está até com a luz cortada, a água. E não tem um feijão para comer, não tem um gás, está cozinhando arroz, nem cozinha direito porque não tem nem carvão, nem um fogareiro. Nós temos irmãos que cuidar dos nossos irmãos. Os nossos irmãos estão morrendo, estão passando fome, estão passando necessidade porque nós não cuidamos. Somos orgulhosos, dá aí o dízimo alto e tudo, aí compra carro, compra isso, mas não sabe pegar e dividir. Deus abençoa o crente, é para ajudar uns aos outros. Vamos aqui, depois eu vou ler lá no livro de Atos para ver o resultado disso. Então diz aqui, ó. A construção de bom relacionamento tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. O que é um mero ativismo? Ele diz aqui, pastor, o pior é alguém comprar um carrão e daí escrever assim no traseiro. Propriedade de Deus, mas nunca dá uma carona pro irmão. É, propriedade de Deus, foi Deus que me deu. Ai, Jesus. É isso aí. É pecado, irmão. Não é pecado ter um carro bonito, irmão. Não é pecado ter um carrão.
O pecado é você não compartilhar isso com os irmãos. Eu não tenho inveja de ninguém que tem nada, meu querido. Não tenho, foi Deus que deu. Mas eu vejo isso. Eu vejo isso aí. Um dia desse na igreja, um rapaz, ele sempre vai para a igreja numa cadeira de rodas. Chega lá, ele entra, ninguém dá bom dia para ele. No máximo. Aí eu estava lá no púlpito da igreja e eu estou dizendo isso aqui não é para me agradecer. Aí eu vendo todo mundo ir lá fora pegando água para beber, lá no bebedouro. Rapaz, eu olhei assim e digo, esse menino está com sede. Fui lá fora, peguei uma água e trouxe para ele. Porque, irmão, ele não dá conta de subir lá, ele não dá conta de ir no banheiro. A igreja é tão sem comunhão que nem uma rampa para cadeirante a igreja não tem. Coitado do cadeirante. Não tem nem um banheiro acessível para o cadeirante. Nem um banheiro com corrimão para os velhos da igreja pegar, para não caírem. Irmãos, vamos abrir os olhos. A igreja tem que ser, a igreja de Jerusalém era relacional e piedosa. Isso é falta de piedade. Olha, irmão Geraldo, irmã Alzirene, irmão Adriano e outros. Eu vejo muita gente crente dizer assim, o ímpio não vai para o céu. Tem muita gente que acha que a pessoa que não é crente é ímpio. Olha, irmão, ímpio é quem não tem piedade. Nem todo mundo que não é crente é ímpio. A Bíblia conta a história de um homem que não era evangélico, mas era piedoso e dava esmola, cuidava dos pobres e orava todo dia. Qual é o nome dele? Cornélio. Isso é para quebrar a cara de muita gente, para deixar de ser besta e dizer, o ímpio. Irmão, tem muita gente que não é crente, mas é gente boa, gente piedosa, que sabe cuidar dos outros, que sabe tratar bem dos outros, que sabe se relacionar, que se preocupa com o outro. Esse tipo de gente não é ímpio, não. E Deus vai ao encontro dele. Cornélio era tão piedoso que o anjo do Senhor foi lá. Deus disse, anjo, vai lá e fala com ele, manda ele chamar Pedro. Então tem muita gente piedosa fora da igreja e dentro da igreja tem muita gente ímpia, que não está nem aí para a miséria do outro. Irmão, a nossa piedade atrai gente para a igreja. Eu ia indo para a Redenção e um grande empresário vindo de Carajás fez a questão de viajar de ônibus até Goiânia. E a mulher dele é de outra denominação e ele não é crente. Aí ele falando, contando a história dele, disse, olha, os crentes, rapaz, é diferente. Aí ele contando a história da mulher dele. Minha mulher é da igreja mesmo. Aí ele diz, olha, uma vez eu passei por um problema financeiro muito grande, a ponto de eu não ter nada em casa para comer. Foi uma crise pesada. Aí ele bota aqui, o samaritano não era crente nem judeu, mas foi piedoso. Está aí na Bíblia. E ele disse que nessa crise dele, ele viu uma coisa que ele chorou. Os irmãos da igreja dele, da mulher dele, que é da igreja cristã, a igreja do véu, pronto, eu vou dizer o nome da igreja, foram lá visitá-lo, só que eles não foram de mão vazia. Ele disse que eles levaram uma caminhoneta S10 lotada de mercadoria, que dava para abrir uma mercearia, levaram lá para eles. Ele disse que ele chorou de alegria, ele disse que viu os irmãos falar em línguas estranhas, dar glória a Deus e tudo, ele disse, ó, eu vi. Então, irmão, as pessoas veem Deus nas atitudes. Irmão, Jesus curar um aleijado, a gente vê Deus. Mas deixa eu contar um testemunho. Após a Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, um soldado vinha passando e ele viu um menino, numa manhã bem gelada, que estava com a língua colada no vidro da panificadora. O gelo, quando está muito gelado, se você botar a mão numa peça de ferro de vidro gelado, a sua mão cola. E o meninozinho fez assim, ó. Por quê? Porque lá dentro estava um homem, o padeiro, embalando aqueles biscoitos bonitos, aqueles pães bonitos, tudo. E o meninozinho, coitado, a Inglaterra tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. A miséria estava grande e ele estava lá. Um soldado parou e viu aquilo. Aquele menino estava orando, ele dizia assim, Deus, me dá desses pães aí, manda alguém me dar desses pães. E orando. O soldado viu de longe, entrou, pegou um saco de papel, você sabe muito bem, né, que as padarias antigamente eram, ainda hoje tem, pegou um pacote assim, um saco bem grande, e foi pegando os melhores biscoitos que ele pôde pegar, os melhores pães, encheu o saco. Foi lá, pagou, e foi lá onde o menino entregou para ele. Quando ele entregou pro menino, o menino falou assim, moço, você é Deus? O menino viu Deus, não foi no milagre, foi na atitude, irmãos. Sabe o que o salmista Davi diz? Deus está comigo entre aquele que nos está conosco entre aquele que nos ajuda.
Está lá na Bíblia. Deus está conosco entre aqueles que nos ajudam. É relacionamento. A gente não vê Deus só nos milagres, não, mas no relacionamento entre os irmãos que nos ajudam. Agora, se o salmista diz que Deus está conosco entre aqueles que nos ajudam, onde é que está o diabo na igreja? Entre os irmãos que não ligam para ninguém. Tem gente que vê o diabo em tudo, mas nunca vê o diabo no coração duro dele. É ou não é verdade? Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Calor humano, piedade, estender a mão. Irmão, um simples estender de mão, um abraço na pessoa vale muito. Um dia desse nós estávamos na escola dominical e um irmão, eu nunca tinha visto ele falar nada. Mas nesse dia ele expressou algo que eu achei bonito. Ele disse: de todos os pastores que passaram por aqui, tem um que para mim é o número 1, é nota 10. Aí ele disse: o pastor fulano. Porque aquele pastor pegou o carro dele, foi lá na minha casa me visitar. Foi o único que foi na minha casa me visitar, foi ele. E ele ainda fez uma coisa melhor ainda. Ele fez um almoço na casa dele e mandou... Aí o irmão é muito simples, disse assim... E ele mandou o embaixador dele ir na minha casa me buscar para o almoço. Esse está no meu coração. É o grande lembrar do pequeno. A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Você que é crente rico, quantos pobres você já levou na sua casa para comer, pelo menos para tomar um copo de água? Ah, irmão, nós vemos tantos irmãos na igreja ricos. Eu não sou contra os ricos, a riqueza não é do diabo. Do diabo é a falta de amor ao próximo. Que faz aquele jantar no fim de ano. Aí convida só rico. Só os crentes ricos da igreja. Você não vê um pobre. Até mesmo pastores entre si. Está cheio de pastor a igreja aqui. Aí quando ele faz, ele só leva só o pastor presidente da igreja. Os outros pastores ele não leva porque não tem dinheiro. E os que estão lá só pessoas que têm. Isso é pecado. Falta de relacionamento. Irmão, bom relacionamento é bom, irmão. Uma marca, a gente diz: ô igreja querida, ô igreja amada. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora 9 de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunia-se de casa em casa. Mas vamos terminar aqui no livro de Atos. Na igreja, eu não decoro, irmão, capítulos e nem versículos. Mas a Bíblia diz aqui, no capítulo, aqui no livro de Atos, que o Senhor acrescentava a cada dia o número de salvos. Por que o Senhor acrescentava a cada dia o número de salvos? É porque aqueles irmãos, a comunidade via a união entre os crentes. A comunhão, o bom relacionamento entre os crentes fez com que muitos se convertessem a Deus. Se convertessem. Aqui no versículo 47 do versículo 2. Louvando a Deus, olha só, versículo 46. Vamos pegar aqui do 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ó, irmão, não é comunismo e nem socialismo, não. Os socialistas não são socialistas de maneira alguma, mas a Bíblia mostra o que é viver em comum. Está aqui. Vendiam, e nada do que tinham, e tudo era em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos. Você acha que um crente hoje vai vender a fazenda para ajudar um pobre da igreja? É o modelo da igreja de Jerusalém isso aqui, irmão. Os crentes, eles sabiam da necessidade, eles vendiam o que tinham para ajudar os outros. Eles vendiam. Será que um irmão hoje vai ter a coragem? Não é obrigado a vender sua fazenda não, irmão. Não venda seu supermercado, não. Não venda seu carro, não. Mas daquilo que Deus te deu, ajude o próximo. Eu vi uma reportagem de um judeu, de um rabino, e ele lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém, na Israel, naquelas grandes cidades, eles têm as caixas de colocar o dízimo nas ruas. É uns cofrezinhos embutidos nas paredes, ele mostrou. E lá você coloca o dízimo e tem a caixa das ofertas. Ele disse: olha, essa oferta aqui, presta atenção no que ele diz. Essa caixa da oferta aqui
É para ajudar o irmão nosso que não tem dinheiro. Aquele irmão que não tem o que comer, que não tem empresa, aquele irmão que é pobre. E aquele irmão, aquele judeu, que não pode colocar o filho na faculdade. Então a gente coloca aqui que é para ajudar ele em tudo. É importante, irmãos. Um certo pastor, professor, disse que foi em Israel, ele disse que lá você não vê pobre, miserável. Não é porque não tenha ninguém pobre, é porque eles cuidam uns dos outros. Ele disse, olha, lá ninguém dorme na rua. Chega uma pessoa de fora, ele é bem recebido. É cumprindo o que está na lei, irmãos. É o cuidado uns com os outros. É o que nós devemos fazer com nossos irmãos. Aí diz aqui, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Não tinha distinção se o irmão era rico, se o irmão era pobre, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro, se ele era doutor ou se ele não era. Era uma comunidade, viviam em comum, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Na graça, o povo dizia assim, Deus está ali, realmente Jesus está lá. Aí o que diz aqui a Bíblia? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pronto, porque o povo dizia assim, olha, os crentes realmente têm Deus. Deus está ali. Olha, irmão, vamos voltar aos princípios bíblicos. Alguém diz assim, quem gosta de passado é museu. Não. Quando nas cartas às igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, o que foi que o Senhor disse? Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. É o que o Senhor tem contra a igreja de hoje. Porque a igreja de hoje deixou o primeiro amor. É uma igreja ativa, que evangeliza, que faz cruzadas, que tem seminários, que tem doutores, que tem mestres, bons teólogos, bons apologistas, defendem a fé, mas esqueceram o primeiro amor. Nós esquecemos o primeiro amor. Aí ele diz, volta, pratica as primeiras obras, senão eu virei a ti, eu vou tirar tudo. Então, irmão, nós temos que voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. Aí ele diz aqui, o samaritano nem era crente nem judeu, mas foi piedoso. Então, é a verdadeira adoração que Jesus disse para a mulher, para a samaritana. Porque a gente pensa que adorar é só cantar. Irmão, o verdadeiro adorador canta. Não. O verdadeiro adorador, porque adorar significa servir, trabalhar. E quando eu cuido do pobre, eu estou trabalhando para Deus. Quando eu cuido do necessitado, eu estou fazendo um grande trabalho. Leia em casa Isaías 58 todinho. Você vai ver qual é a promessa de Deus para aqueles que cuidam dos pobres. Ele diz que antes mesmo de orar, Deus já responde. Antes do crente, o crente que cuida dos pobres, antes dele orar, Deus já responde ele. Porque o Senhor quer misericórdia e não sacrifícios. Meus queridos, nós estamos em falha. Eu não estou dizendo os outros, nós, eu mesmo. Nós temos que aprender. Um dia eu passei em Marabá, tinha um moço sentado no chão assim, e ele estendeu a mão, e eu só dei R$5 para ele. Mas depois eu fui embora, aquilo doeu meu coração, porque já é hora de almoço. Eu disse, meu Deus, eu devia ter chegado com aquele rapaz ali, ter pego ele, levado lá na churrascaria e pago. R$20 não mata ninguém. E eu disse, mas da próxima vez que alguém me pedir uma comida, eu dou. Aí eu estava em Marabá de novo, numa churrascaria, e eu não me identifiquei como pastor. Aí quando chegou o moço, o Kézia Nunes, minha prima, está aí a paz do Senhor. Então eu e a Juliana sentada ali almoçando, chegou o moço e disse, pastor, eu olhei assim para ele, ô pastor, eu estou precisando de comer. Eu não estou mentindo não, eu não quero dinheiro para droga não sou drogado não. Se o senhor quiser, pode chamar ali o garçom, pode chamar lá que ele me dá comida, eu como aqui mesmo. Aí eu chamei o garçom e digo, atenda ele. Atenda ele. É assim que devemos fazer, irmãos. Não, a gente não vai ficar mais pobre por dar um prato de comida para alguém, por dar uma cesta básica, por ir lá ver, se juntar. Irmão, a igreja não tem condição de cuidar da sociedade.
Mas Paulo disse que nós devemos cuidar dos necessitados, e principalmente dos domésticos na fé. Então, se toda a igreja local cuidar dos seus pobres, não haverá nenhum miserável. Porque muitas vezes o irmão, coitado, não pode dar o dízimo, é porque ele não tem mesmo. Entre o dízimo e o dinheiro da luz, ele vai pagar a luz. E aí ele paga a luz, mas não pode pagar a água. Não pode pagar o aluguel, não pode comprar comida, ele tem que comer. E a gente não visita, a gente não sabe o que está se passando. Mas se a gente visitasse um ao outro, levasse o que comer, vesse como ele está aqui uma cesta, está isso. Irmão, isso Deus se agrada. E a igreja é rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, porque não tem relacionamento. Aí a mensagem que fica para uma igreja que é rica financeiramente, está bem aqui em Apocalipse. Eu vou ler aqui para os irmãos. Lá a igreja de Laodiceia. O que foi que Deus disse para a igreja de Laodiceia? Não é um xingamento, não. Eu vou ler aqui para os irmãos. Vamos dizer, o pastor está xingando. Ai, meu Deus. Capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí diz aqui, não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa é a mensagem que para a igreja que é rica, para os irmãos que têm muito dinheiro, crente que tem dinheiro e não atende um pobre, não pega na mão de um pobre, não conversa com um pobre, não atende um pobre, não ajuda um pobre. Sabe o que você é, de acordo com a Bíblia? Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É isso que nós somos. É isso que você que é rico, é isso que você tem condição que Deus deu e some da igreja porque tem vergonha de pobre. Sabia disso? Tem vergonha de pobre. É pecado. Aquele que abandona o pobre, Deus nem ouve a sua oração. A Bíblia diz isso. Então não podemos abandonar os pobres de maneira alguma. Nós temos que cuidar. Bons relacionamentos. Até mesmo é bom relacionamento, se relacionar, ver o que o irmão está precisando. O irmão está passando dificuldade no casamento, coitado. O casamento se acaba porque ninguém foi lá para ajudar ele. Ninguém foi lá. O irmão está passando problema com os filhos. Ninguém foi lá para dar uma mão, para ver o que está passando, para orar junto com ele. A Bíblia diz assim, levai as cargas uns dos outros. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. É relacionamento uns com os outros. Queridos, tomei muito tempo dos irmãos. Eu tinha começado a fazer uma live, parei porque o áudio deu errado. Ó, Kézia é minha prima, a paz do Senhor está encanando os carajás, a paz do Senhor. E aí deu errado tudinho, eu passei quase uma hora testando os áudios aqui, até que eu achei um canal bom, e agora estou aqui gravando essa live, mas Deus tem nos abençoado. Vamos orar? E vamos orar pela sua família também. Eu sei que está passando por problema, dificuldade, que tem um parente que não é crente, vamos orar para Deus abençoar. Senhor nosso Deus, este canal, Senhor, é um canal de pregação da Tua Palavra, de ensino, e um instrumento que tem alcançado muitas vidas. Nós estamos orando. Senhor, nos ajuda a voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras, termos bons relacionamentos com os irmãos, cuidar dos nossos irmãos, dos pobres, dos necessitados, estender a mão para os nossos irmãos, saber o que eles estão passando. Então, nesta hora, que o Senhor venha ajudar cada um dos teus filhos, aqueles que estão passando problema no casamento, problema com os filhos, aqueles que estão desempregados, que não sabem o que fazer, o Senhor venha abrir portas para que eles possam comprar o que comer, que o Senhor venha abrir portas para que eles possam comprar roupa, calçado, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, enriquecer eles, que o Senhor venha ajudar todos, estende a tua mão e derrama da unção do teu Espírito na tua igreja, como no dia de Pentecostes, para que a tua igreja seja uma igreja relacional e piedosa e que tenha amor para o próximo, Deus. Que nós possamos seguir o modelo da igreja primitiva. Salva nossos parentes, aqueles que não são crentes. Salva nesta hora, te pedimos que o Senhor venha salvar todos aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor venha libertar das garras do mundo, do pecado, da ignorância. Abençoa, ó Deus. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. A paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.